O Vingador do Passado. Sejam muito bem-vindos ao Vingador do Passado, podcast que vem para reinar no YouTube, no Macai, no mundo espiritual, né? Aqui quem fala é Vitor Sonaites, estou acompanhado do Bruno e do Rossi. Rossi, hoje nós vamos dar prosseguimento aí ao episódio anterior, que ficou sensacional aí, uma edição magistral que eu já vi, e sobre Yu Yu Hakusho, falando sobre o arco da ressurreição do Yusuke, né? E fala para o nosso ouvinte aí qual que é o arco que nós vamos abordar nesse episódio. Pois é, sejam muito bem-vindos nossos ouvintes aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor, Bruno, muito bom estar aqui com vocês novamente. Cara, iremos falar sobre a continuação, né, logo depois, afinal de contas, o Yusuke Urameshi não ressuscitou à toa, né, o Koema, né, o bebê inocente, filho do Sr. Emadayo, tinha motivos secundários, pintor de rodapé, mergulhador de aquário, tinha motivos por detrás, né, dessa ressurreição do Yusuke. Não foi simplesmente porque não tinha lugar para ele no inferno ou no céu, mas porque ele precisava de um detetive sobrenatural. Então hoje nós vamos falar, né, exatamente de qual é a consequência do Yusuke voltar à vida e o começo dessa parte shonen, né, propriamente dita da obra, na questão de, né, combates e lutas e a descoberta, né, o começo desse poder espiritual que é dado, né, o extra que é dado para o nosso protagonista enfrentar essas missões duríssimas que vêm aí à frente. Exatamente. E Bruno, te perguntar aqui uma coisa assim, eu acho que esse segundo arco e também um outro posterior que vai ser o do Suzaku, eles parecem muito um formato como se fosse uma aventurazinha de RPG. Não sei se você teve essa mesma sensação, né? Mas enquanto o primeiro arco lá era episódico, resolvendo os problemas que as pessoas estavam tendo ali na vida delas, eu tive a impressão que esse aqui recebe uma missão do Koema, tem ajudante a Botan, tem os itens, equipamentos que ele vai recebendo, né? Então assim, você não acha que tem muita cara de RPGzinho japonês esse segundo arco que nós vamos falar, que é o início do arco do detetive sobrenatural, a primeira missão do Yusuke como detetive sobrenatural. O que você acha sobre isso? Fala, ouvinte, fala, galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Dos episódios que a gente tá fazendo continuarem tão bons assim, eu acho que a Grenalda vai rolar no meu bolsinho, cara. Eu vou falar o seguinte pra vocês, realmente eu nunca tinha pensado nesse sentido não, Vitor. De fato, os primeiros episódios são mais de românticos, né? Tem mais história para ser desenvolvida, desenvolvimento dos personagens, né? Aí depois, agora, a gente vai começando uma parte que começa mais da ação. E tem essa questão dos artefatos do mundo das trevas, né? Que dá aquela sensação de meio de espionagem, do 007, né? Aqueles itens de espião. Todo espião tem uns itens especiais, né? Que o Yusuke Urameshi recebe, né? Da Botan, nesse caso. Mas eu nunca tinha pensado para parar nesse sentido assim, de que é de RPG, não. Mas, de fato, é um momento que nós vamos entrar, de fato, mais na aventura do lado do Yu Yu Hakusho. O Vitor não dá ponto sem nó, né? Ele falando de RPG, é porque o Togashi, né, é notoriamente fanático por RPGs eletrônicos, principalmente Dragon Quest, né? E Rossi, isso é até bom, porque eu acho que ele ser um jogador de RPG é algo que ajuda ele a, como no ofício, como mangaka. Você concorda que ajuda ou atrapalha? Ajuda e atrapalha, né? Porque ele também fica preso nos lançamentos. É igual eu quando lanço um jogo novo que eu tô afim de jogar, ele dá um jeito de esquecer o mundo e ir lá jogar o joguinho dele. Pois
Então, o Hunter x Hunter, coitado, que a obra que não tinha uma pessoa com um chicote atrás dele mandando ele publicar, ele dava hiatos, assim, homéricos pra poder jogar Dragon Quest. Bruno, você que não acompanha mais aí a rotina de publicação dos mangás aí, recentes que eu falo, é dos últimos 20 anos, né? O Togashi, né? Ele, há muito tempo, ele tá publicando aí o Hunter vs Hunter, né? O pessoal começou a notar que todo ano que saía jogo novo do Dragon Quest, ele fazia um ano de ato só jogando, né? Então, todo mundo sabe que ele jogava mesmo. O Dragon Quest, pra quem não sabe, é um fenômeno absurdo lá no Japão. É mais popular do que Final Fantasy e ali pau a pau com Pokémon em popularidade, né? Então, e já teve aí na década aí de 2010 a 2020, já teve coisa assim do Togashi ficar 3 anos de ato, falando que ou tava doente, ou um jogo do Dragon Quest no meio, né? Tem um mix disso, né? Tem um mix de verdade nisso, assim. Ele realmente tem um problema muito sério, que muitos mangakas desenvolvem, né? De dor no punho e tal. E ele tem esse negócio que ele inclusive dá pra ver quando o desenho dele começa a deteriorar, que é graças a esse problema, né? Ele já fez algumas cartas aos leitores, né? Tipo assim, e como ele não topa passar pra frente, né? Tipo assim, tem uma pessoa ajudando ele ali, ele mesmo quer fazer tudo, ele quer, né, abraçar essa obra, ele quer ser o autor, realmente o desenhista, o roteirista e tudo mais da série, e ele não delega, então tem um mix, eu acho. É claro que tem. O Togashi não me engana, né? Essa escolinha aí eu também sou parte, eu também já formei, tá? Que tem a questão do Dragon Quest, sim, sem dúvida nenhuma. Igual o Vitor mencionou aí, inclusive por causa das coincidências. Mas também tem essa questão que eu acho que ele tem realmente, né? Eu acho, não tenho certeza, ele tem esse problema de saúde. E quando ataca é muito complicado para ele fazer os desenhos e tudo mais. Mas retornando... O cara ficou famoso, ganhou um dinheirinho. Dinheirinho não, né? É o casal de mangaka mais bem sucedido da história, né? Ele é casado, né, com a criadora de Sailor Moon. Então, assim, vamos dizer que a Grenalda rolou no bolsinho deles, né? Fica aproveitar a vida e dessas desculpas. Igual, como é que é o nome do vento? E também o autor lá do Game of Thrones também dá uma dessas de vez em quando. E o pessoal encheu o bucho de dinheiro. Tem que aproveitar a vida, né? Então, fala desse cara do nome do Patrick Rufus. Não fala dele pra mim, não. É outro que fica jogando videogame, não é? Não é? É outro que se eu encontrar na rua, você vai ver. Cobrir de porrada. Mas deixa eu falar uma coisa. Apesar do Vitor não ter me perguntado, eu sou entrão assim mesmo, e eu vou falar mesmo. Essa questão da vibe desse arco e do próximo, eu acho que tem elementos de RPG sim, mas eu concordo com o Bruno. Eu acho que esse arco primeiro tem assim como o nome é Detetive Sobrenatural, ele tem uma pegada um pouco mais de detetive, mais tipo Dirty Harry, assim, sabe? Dele ir investigando e achando, tanto que cada um das lutas, cada um dos demônios que ele enfrenta tem um desafio diferente, né? Por exemplo, o do Kurama não tem luta. Enquanto o das 4 bestas sagradas do Makai, né, do Suzaki e companhia, cara, esse aí pra mim, aí já é um RPGzaço mesmo, tipo um Dungeons and Dragons que ele tava jogando ali. É isso aí. E retornando, né, a gente tava falando dos hiatos aí, na época que tava publicando Yu Yu Hakusho, nós demos a sorte aí, porque o Togashi ainda não era famoso, o chicote comia solto ali na Shonen Jump. De 90 a 94 ele publicou todos esses arcos maravilhosos, né? Talvez aqui no último capítulo que a gente for fazer da saga Yu Yu Hakusho, a gente vai reclamar aí, né? Mas por enquanto tá no auge, né? Infelizmente, no último arco ele se revoltou contra o pessoal do chicote e quem sofreu fomos nós, os leitores. Mas assim, o que eu acho sensacional do início desse arco novo, né? Que realmente já entra mais no formato de um shonen clássico.
esse arco começa com o Yusuke livre, leve e solto andando pelas ruas, né? Todo feliz que agora tá vivo. Tem uns brother lá que tentam roubar a carteira dele, ele se emociona, segura a mão do cara. Ah, que bom que tô ouvindo vocês estão me ouvindo mesmo? E continua andando. E aí, de repente, tem uma vidente no beco falando: olá, olá. E aí, ela tenta, essa vidente aí, a Botã disfarçada, né? Usando um pouco de... Que nenhum dos telespectadores ou leitores descobriram, né? Não. Antes. Não, e ela tá lá com uma bola de cristal, tentando passar um enigma, falando: você nasceu meio diferente, tem alguma coisa estranha com você. E aí o Yusuke manda um assim: desculpe, minha senhora, que nesse momento eu não quero falar nem de mistério, nem de espírito. Ai, é muito bom. E aí, tá lá o Kuwabara, passando aperto pra variar, que tem um cara de uma gangue lá, pegou o cachorro de um dos amigos do Kuwabara. Não, é o gatinho dele. É o gatinho do Kuwabara. É o Eishiki, uma coisa assim. Eishiki. Tanto que no início o Yusuke acha que é uma pessoa, mas aí o cara levanta, é o gatinho do Kuwabara, cara. E ameaçando... É homem com H maiúsculo, mas ele tem um gatinho que ele ama mais que a própria vida. Tá ameaçando lá fazer maldades com o bichinho e falando assim: ó, você tem que ficar parado e deixar a gente bater no seu tanto que a gente quiser, senão nós vamos matar o gato. E o Kuwabara... Primeiro eles tentam corromper o Kuwabara, né? Tentam fazer ele roubar umas revistas masculinas pra eles lá, né? Umas revistas proibidas. Tentam fazer ele cometer alguns crimes, mas ele compra as revistas e tal. Ele meio que finge que tá fazendo, mas os caras descobrem e aí eles dão essa proposta, né? De encher ele de porrada. Falam: então, se você quer salvar mesmo o seu gatinho, você fica parado que a gente vai te moer na porrada. É o único jeito. Se você fizer qualquer coisa, a gente mata o seu gatinho. E aí o Yusuke, pra variar, tá passando ali. Ele tá com o cabelo pra baixo. Então o Yusuke tem essa estratégia meio Clark Kent, né? Quando ele tá com o cabelo penteado pra cima, todo mundo sabe que é um capeta em forma de guri que vai bater em todo mundo. Mas quando ele baixa o cabelo, ninguém reconhece ele. Ele vê aquilo e agora que ele tá ressuscitado, já teve a experiência do outro lado, né? E ele consegue ver que um daqueles caras lá não é um ser humano. Ele vê que tem chifrinhos em um desses caras, né? E aí ele chega de surpresa, bate no cara lá e pega o gatinho, né? E fala: podem descer além nesses caras. E o Kuwabara e companhia trucidam os caras na porrada, né? E até que um desses caras escapa. O Yusuke vai atrás dele. E depois que bate nesse cara... tô lembrando aqui. Tô tentando puxar isso da memória, que essa parte eu não vi, não. Não revi recente. Não é. Eles vão bater no Kuwabara, não. Eles querem que o Kuwabara enche os amigos dele de porrada. Não, eles na porrada. E aí os amigos dele ficam: pode bater, Kuwabara. Pode bater, depois a gente revida. E o Kuwabara não quer, não tem força, porque ele não quer bater nos amigos dele. É isso mesmo. E aí o Yusuke salva a pele lá do Kuwabara e persegue esse cara que o Yusuke ainda não sabe direito, mas ele vê que o cara tem uns chifrinhos espirituais. Vai atrás do cara, depois que consegue bater no sujeito, sai um diabinho de dentro da boca do cara, né? Do ouvido, eu acho. Não é não? Oi? Pode ser, acho que é do ouvido, não sei. E aí chega aquela vidente que tava lá no início, que é a Botã, e captura o diabinho. Fala que tá preso, vai levar pro mundo espiritual. Eu acho que o próprio Yusuke pega ele, porque ele é bem rápido, mas o Yusuke pega, aí o diabinho fica: como você consegue me ver? Se tipo, você é um mortal, tipo, não era pra nenhum ser humano conseguir ver ele. E aí a Botã se revela, falando: olha, parabéns pelo seu primeiro trabalho como detetive sobrenatural. Aí ele: quê? Aí ela conta pra ele que a ressurreição dele não foi de graça, que agora ele é um detetive do mundo espiritual. O mundo espiritual, né, sendo a organização lá do Koema, que é basicamente investigar acontecimentos sobrenaturais no mundo dos homens, normalmente lidando com demônios, né, que passam aí do Makai para o mundo dos homens para cometer maldades. Exatamente. E aí, acho que não sei se é desse capítulo ou no seguinte, o Koema, ele passa pro Yusuke a primeira missão dele, né? Tipo, essa aí foi de brinde, essa aí foi o estágio, né?
Aí ele volta, na verdade o Yusuke volta pra escola, né, e tal, o pessoal não consegue acreditar que ele tá vivo, o pessoal acha que ele é um fantasma no começo, ele fica puto da vida, mas aí um professor lá, um dos professores canalhas, tá obstinado a não deixar o Yusuke voltar pra escola, porque o Yusuke é um problema, né, ele é um garoto problema. E aí ele arma toda uma confusão. Ele rouba os itens. Ele rouba os itens das pessoas, exatamente, os itens queridos das pessoas. Pra todo mundo A achar que caneta foi o especial de um, a carteira do outro, não sei o quê. E como o Yusuke sempre matava a aula no telhado, ele nunca estava junto da galera, ele não tinha amigo, o pessoal acha que foi ele que roubou. E ele já tem a fama, né? Quem tem a fama deita na cama. E aí, só que aí ele usa um dos itens espirituais que a Botan já tinha mostrado pra ele, que são os itens do detetive espiritual, que é uma lupa, né? Tipo uma lupa de raio-x, que inclusive na primeira vez ele tenta ver a roupa por baixo da roupa da Botan e toma uma porrada. O Yusuke sendo o Yusuke, né? E ele vê os itens no bolso desse professor. E aí ele dá um jeito de mostrar, esse professor desconversa, sai andando. E o professor bonzinho atrás dele, tipo assim, você me deve explicações, professor. E não sei, e o Yusuke tá doido pra encher esse outro professor canalha de porrada. E só que antes que isso aconteça, o Koema para o tempo, aparece. Yusuke, urgente, roubaram 3 tesouros do mundo espiritual. Você tem que ajudar. Aí os 3 tesouros que ele fala são aqui, ó. A bola Gaki, que é a bola que é capaz de sugar os espíritos dos homens, principalmente de crianças. O espelho das trevas. O espelho das trevas, que eles não sabiam qual era o poder. Fala que ele libera o poder dele na noite de lua cheia. E a espada Kouma, que ela tem o poder de transformar pessoas em yokais, né? Yokais, exatamente. E aí ele fala que foi roubado. Aí o Yusuke fala: não tem tempo pra isso não, primeiro eu tenho que encher esse professor de porrada. E o Koema falou: mas você não pode, imbecil, você vai estragar tudo que você fez aí pra desmascarar o cara, você vai ser expulso. Aí ele: mas eu não posso deixar esse barato. Ele fala: então dá ele fala tiro assim, espiritual nele. Isso. Aí o Yusuke, que? Fala, reúne toda a energia na ponta do seu dedo e aí finge que você tá puxando um gatilho mental e dispara. E aí ele dispara, é mais forte que um soco, derruba o professor no chão. Aparentemente, seres humanos não veem essa energia, porque ela passa. Nesse tempo, legando isso, que ainda não explodiu cabeça de seres humanos. Não, era um tirinho, né? Era espoleta. Não é qualquer energia. O Leigan, cara, que é uma das técnicas mais famosas dos animes, né, cara? Tá ali no perto do Kamehameha, vocês não acham, não? Não no nível, né? Mas é muito bacana, né? Muito, muito legal o Leigan, né? E eu acho bem próximo. É marcante pra caramba, né? O pessoal é Leigan, pô. Mas acho que nessa época aí o Koema ele fala que o Yusuke pode disparar, não sei se é 2 ou 3 vezes por dia. Um só. Literalmente um. Não, ele podia mais uma. É mais do que um tiro. Tenho certeza absoluta. Um tiro. Mas... Opa, tá na hora aí de fazer uma aposta, hein? O Bruno vai conferindo enquanto eu vou explicar um conceito bem bacana que ele fala aqui, porque o Koema, ele fala pro Yusuke que agora que ele é um detetive sobrenatural, isso tem muito a ver com a experiência de estar do outro lado, né, de ter sido um fantasma e agora retornar, e o Yusuke agora tem energia espiritual, né? O que é isso? No japonês, lá no original, eles chamam de Reiki, né? A tradução é precisa, de energia sobrenatural. Eu vou explicar um pouquinho desse conceito que eu acho que em Yu Yu Hakusho eles utilizam muito bem o conceito do Ki, né? Por mais que se você acompanha Hunter vs Hunter, né? O Togashi ele faz basicamente um tutorial ali do Nen, né? Que é o equivalente ao Ki que ele utiliza, né? Só que aqui ele explica mais assim, de forma mais breve esses conceitos, só que eu acho que ele utiliza de forma bem mais profunda do que um shonen costuma utilizar. É o seguinte, trazer um pouquinho aqui
né? De onde surgiu esse termo Ki, que vem do daoísmo, né? Lá no sexto século depois de Cristo, né? E quem criou isso foi o Laozi, que a tradução do chinês é velho mestre, né? Então é uma figura meio lendária, meio histórica, né? E o que ele criou? Ele falou que assim, Dao, que é daoísmo, né? Dao é o caminho. Então assim, é o princípio último de equilíbrio assim, equilíbrio natural, né? Mas assim, tem a ver também com o fluxo desse equilíbrio natural. Então, o que eles falam nesse conceito também tem a ver com Yin Yang, é o seguinte: primeiro existia 1, depois existia 2 e depois existia 3, né? O que seria isso? 1 quer dizer que é a unidade indivisível do princípio do universo, de acordo com essa filosofia. E dessa unidade indivisível surgiu 2, que é o Yin e Yang, que é a dualidade, e essa dualidade equilibrada entre eles. E o terceiro é justamente o Ki, que é a interação entre o Yin e Yang. Olha só que bacana. E isso aí depois é utilizado para filosofias de artes marciais, né? Até medicina antiga oriental, né? Agora, no Yu Yu Hakusho, isso é utilizado de duas formas diferentes, porque vocês já viram aqui, a gente falou desse diabinho que estava aparecendo ali. Esse diabinho é uma outra criatura, não é um ser humano. Então, os seres humanos e os seres espirituais elevados, né, como por exemplo o Koema, que é uma divindade, e o Senhor Imadaio, a Botan também, que é uma Shinigami, eles possuem energia espiritual, que é Reiki. Isso é mencionado em lendas folclóricas japonesas, é muito associado à energia de curandeiros ou de exorcistas de espíritos malignos, exorcistas naquela noção budista, né? E das criaturas sagradas. E esse outro diabinho, por exemplo, ele teria uma energia fraca, mas ele não tem energia espiritual. Ele tem o Yoki, que é a energia maligna, né? Então é interessante que essa energia maligna ela é mencionada em alguns folclores japoneses, que nós vamos ver que terão influência aqui no Yu Yu Hakusho, como por exemplo a lenda da raposa de 9 caudas, né? Então assim, é bem interessante a profundidade que o Yu Yu Hakusho trabalha esse conceito do Ki, e com desdobrações talvez mais da cultura japonesa de divisão entre Reiki e o Ki. Não sei, se você souber aí, deixa nos comentários, né? Mas é muito interessante a forma como eles trabalham, vocês não acham, não? Eu acho que essa diferença... O torneio, o júri do Torneio das Trevas chegou a uma resolução. E está dando os pontos da vitória para Rafael Rossi. Aí, garoto, tô na área, derrubou a tema. Uma vez no começo do anime. É isso aí. Rapadura é doce, mas não, Vitória. Porra. Pois é, ué. Eu sei porque é muito importante, porque quando a gente for falar da primeira luta contra o Geki, ele tenta disparar um Leigan no começo e não consegue, porque ele tinha acabado de bater no professor no mesmo dia. Sim. Então ele não tinha energia. Ele usou uma vez e é tudo que ele podia usar. E mas assim, eu acho interessante essa diferenciação que você fez, Vitória, mas ela não fica muito clara no anime, pelo menos, né? Tipo assim, no anime, pra quem só acompanha a obra por lá, parece que é uma energia, todo mundo tem uma energia sobrenatural ali, né? Não tem essa diferenciação entre energia, né, espiritual e energia demoníaca, né? É tudo considerado como se fosse energia sobrenatural, né? Talvez no mangá tenha uma diferenciação maior. Acho que você já leu o mangá mais de uma vez, né? Eu só li uma vez há muito tempo, quando você me emprestou a obra.
Eu completo. acho que no mangá brasileiro, né? Não me lembro agora qual a editora que lançou aqui no Brasil, só que no mangá eu acho que eles deixavam aquelas notas de rodapé diferenciando. Agora, no anime dublado, eu acho que eles não fazem essa diferença. Não, Eles não falam- fazem. Eles falam, Não por fazem. exemplo, que o Kurama, o Riei tem energia sobrenatural. Não é o caso. Eles têm Yoki. Eu acho até que tem alguma outra parte, talvez no Torneio das Trevas, que mostra. Não sei se eu tô viajando, se é uma lembrança que eu tô mostrando aqui. que Não, mostra, eles chamam de. Algumas vezes eles chamam a energia que os demônios invocam de energia maligna. Eles sim. chegam a chamar disso. Mas em nenhum momento existe uma explicação real, tipo assim, falando é diferente. Você tá entendendo? Uhum. Tipo assim, energia maligna, você meio que supõe que é porque o cara que tem emanando energia é mal. É. Mas assim, na verdade não. Realmente isso mais pra frente, tá? Eu acho que é no arco do Sensui só que eles começam a usar essa terminologia de energia maligna. Posso estar errado, pode ser que seja no Torneio das Trevas. Mas eles falam de energia maligna, sim. Mas não tem toda essa... igual você mencionou, né? No Hunter x Hunter, o Togashi ele faz uma explicação muito profunda do sistema de Nen. Isso. Mas no Yu Hakusho, isso sequer é mencionado como se fossem coisas diferentes. Você não sabe se é um erro de dublagem, se é uma... Tipo assim, ele resolveu usar a mesma expressão para duas expressões para a mesma coisa. Uhum. Não tem essa explicação, igual você acabou de dar, que um tipo de ser tem uma coisa e um tipo de ser tem outra. Entendeu? Por que eu acho que é importante a gente explicar esse conceito aqui no início? Porque eu tenho a impressão... Eu não sei se vocês vão concordar aí. É claro, a gente tá se alongando aqui, mas, pô, podcast aqui é de nerd de Yu Hakusho, né? Mas, assim, a impressão que eu tenho é que os personagens que possuem Yoki, né? Ou seja, os yokais que aparecem, eles naturalmente têm energias que são mais explosivas, se bobear, mais abundantes e mais poderosas do que os outros que têm Reiki. Só que é como se as pessoas que tivessem poder Reiki tivessem, igual no Pokémon Fogo tem vantagem contra a planta, é como se o Reiki tivesse vantagem contra o Yoki. Então, às vezes, mesmo um cara que tem menos força do que um yokai, ele tem uma força, uma vantagem, uma chance de vencer. E as pessoas que têm Reiki, né, seja o Yusuke, no início, o Kuwabara, pessoas do mundo espiritual, né, eles têm alguns golpes que surtem muito efeitos de aprisionamento, esse tipo de coisa contra os yokais, né? Então eu acho interessante fazer essa distinção, porque a gente observa ao longo da obra que os poderes utilizados pelos yokais, eles são muito mais exuberantes, né? Muito mais agressivos, geralmente, do que as técnicas utilizadas pelos usuários de Reiki. Só que parece que o Reiki ele pega num ponto assim, na fraqueza dos yokais. Não sei se vocês têm essa mesma leitura do que eu. Eu acho, eu já tive esse sentimento, mas muito light, sabe? Dessa questão que você falou. O que eu acho e aí eu concordo com você plenamente, é a questão, na verdade, quando ele acho que muito provavelmente nós vamos falar isso mais quando a gente estiver falando do próximo, de 2 arcos pra frente, né, o arco das 4 bestas, mas uma coisa fica muito clara na luta do Yusuke contra o Sensui, que é a questão que o Yoki, né, a energia maligna, ela é uma energia extraordinária que o demônio exala, né? E ela não tem ligação com a vida do demônio. É tipo assim, é como se fosse um poder de luta dele mesmo. Já a energia espiritual, inclusive eu acho que essa terminologia dublada é fantástica por causa disso, ela é ligada à alma do hospedeiro. Tanto é que quando o Yusuke tá para perder pro Suzaku, ele não tem mais energia, ele queima a própria alma para poder ganhar um boost e ganhar do Suzaku, quando ele já tava sem nada. E é falado, inclusive, que só o Kuwabara poderia salvar o Yusuke depois, quando eles chegam na sala e o Yusuke tá caído, porque o Kuwabara poderia passar parte da energia espiritual dele
pro Yusuke para poder suprir esse vazio que tinha deixado, que o Yusuke tinha queimado tudo. Então, a energia espiritual, e o próprio, nesse episódio que a gente estava comentando, do começo dessa saga, do episódio de hoje, né, que ele atira no professor, o próprio Koyama já fala, reúna toda a energia do seu espírito na ponta da sua mão e atire. É uma energia espiritual, ela vem do espírito do ser humano. Então o ser humano, apesar de estar mais limitado nessa questão, igual você falou, eu acho que a energia do monstro, né, do demônio, ela é mais explosiva, ela é mais potente. O ser humano, ele consegue quebrar o limite. Ele consegue tirar do próprio espírito dele uma força extra e aí sobrepujar o inimigo. Ele consegue apostar a própria vida, vamos colocar assim. Ele queima os próprios espíritos e tira, que é uma coisa que o demônio, por mais que ele queira, ele não consegue fazer. Ou ele tem a energia ou ele não tem. Acabou ali, esvaziou o tanque, acabou. É verdade. Agora que você falou esse negócio aí faz muito sentido mesmo. Mas, e você, Bruno? O que você tá achando? É papo nerd demais de Yu Yu Hakusho pra você? Isabel, para o bonde que Isabel caiu? Se eu considerasse qualquer coisa que a gente tá fazendo aqui nerd demais pra gente conversar, eu não fazia esse programa, pô. Não, eu só não. Eu nem reparei nessa questão de vantagem, como se um tipo de energia tivesse vantagem sobre a outra. Confesso que nem passou pela minha cabeça. Agora, sim, esse negócio de queimar a energia pra trazer da questão espiritual, sim, né? Isso deixa bem claro no anime. O que eu achei interessante é que isso fica muito explicado pra mim, ele fica muito exacerbado nessa luta contra o Suzaku. E é algo que os yokais em momento nenhum no anime, na obra, fazem, né? Em nenhum momento você vê um yokai falando, eu vou queimar a energia da minha vida pra poder... Não existe. Não faz muito sentido. Mas assim, voltando aí pro arco, né? O primeiro... São três personagens aqui que são os antagonistas desse arco. E vamos falando pela ordem que o Yusuke os enfrenta, né? Que é o Gouki, o Kurama e o Riei, né? Isso. Então, assim... Inclusive, é um debut muito interessante de dois personagens, né? O Kurama e o Riei. E quando chegar lá no Kurama eu vou falar, porque o pessoal sabe, o Vitor e o Bruno sabem, eu tenho um carinho muito especial, é minha personagem favorita da obra, então... Muitas pessoas, escolhido, né? Viu? Porque eu acho... Olha, no começo pra mim era o Riei, cara, mas reassistindo eu vou te falar, viu? Kurama é sensacional, cara. Kurama é pica. Kurama é pica. Mas você que quer ouvir aí de... Você que quer ouvir de Kurama e Reis, aguarda aí que nós vamos aqui na ordem. Esse primeiro adversário, né? São três yokais ladrões que fizeram esse acordo entre eles, roubaram esses tesouros que estavam no mundo espiritual, né? E cada um deles ficou com um desses tesouros. E a urgência do Koema para que o Yusuke recuperasse esses tesouros é porque o senhor Yamada, eu não sei se estava em algum outro lugar, e quando retornasse ia ter punição no mundo, terremotos, mas no final nós vamos ver qual que é a punição real. É porque o Koema, quando a Botan descobre contra quem que o Koema lança o Yusuke contra, né? Que são 3 demônios de calibre, assim, pro que o mundo espiritual tá acostumado a lidar no mundo dos homens, né? E ele vira, tanto é que conseguiram roubar 3 tesouros que estavam guardados na sede do mundo espiritual. O Koema é um moleque responsável, né? O pai dele deixou ele lá resolvendo as coisas, né? Ele só faz bobagem. E aí a Botan vai lá dar um torra no Koema e fala, como é que você manda ele? Tipo, se a primeira missão dele já vai contra uns caras desse. E aí ele falou, olha, eu queria até gradativamente, eu queria treinar ele gradativamente, mas não dá. Porque se meu pai... o pai dele tá viajando. Isso é contado lá no primeiro episódio da série, lá quando ele vai visitar ou no segundo, na verdade no segundo, né? Que ele encontra o Koema. Que o pai, igual eu falei, o Koema tá encarregado ali porque o rei Ema tava fora. E desde então ele não voltou. E ele tava para voltar.
E aí o Koema fala, olha, o problema é que se meu pai descobrir que esses tesouros foram roubados, ele vai ficar pistola, vai todo mundo aqui sofrer punição, só que o ódio dele pode ser tão grande que vai acontecer catástrofes no mundo humano, como, por exemplo, ele pode ficar nervoso e explodir um vulcão, causar terremoto, tipo assim, dá a entender que o Sr. Ema Daioh, com a fúria dele, podia, inclusive, causar calamidades no mundo dos homens, né? Isso. Agora, eu tenho uma dúvida aqui que eu vou precisar aí da ajuda dos especialistas para poder explicar o que está acontecendo aqui, que é uma coisa que eu achei muito engraçada e que eu não consegui explicar muito bem. Porque assim, primeiro, tudo acontece no Japão, né? E na cidade de Yusu. E na cidade de Yusuke. A grande maioria dos eventos. Essa é a primeira questão. Segundo, não existe, pelo menos nesse começo, nenhum outro detetive espiritual para ajudar ele, né? Tem que existir só um. Quem tem que resolver é ele, né? Quem tem que resolver é ele. Não sei, mas sempre só tem um detetive, pelo que eu entendi até hoje. Não. Podem ter mais de um, mas assim, o que ele tinha à disposição ali era só o Yusuke. Mas muito mais pra frente, muito arco pra frente aí, nós vamos ver que já tiveram outros que eram detetives espirituais simultaneamente, né? O Sensui e uma outra que aparece. Eu acho que ela era predecessora dele, viu? Eu acho que não era simultâneo, não. Não era ela simultâneo, não. Pelo menos não no anime. Ela é predecessora dele, tá? Não é simultâneo, não. Eu acho que é um só. É um só por vez. E todos eles são do Japão e todos eles são da mesma cidade. Na mesma cidade eu não sei. Agora, em relação cara, a isso aí era muito comum, né? Tipo assim, porra, as coisas... Igual, assim, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. Cada um tem uma nacionalidade, mas o negócio todo se passa no mesmo lugar. Em relação a ser só no Japão, é claro que a história tá contando ali uma história no Japão com mitologia japonesa e nem se dá o trabalho de explicar o que tá acontecendo no resto do mundo. Mas tem. Os monstros. Exatamente. Alameda dos Anjos, exatamente. Mas a título de curiosidade, né, no mangá, no primeiro arco lá que nós falamos no episódio anterior, no capítulo que é o Natal do próximo ano, no início tem uma brincadeirinha ali que a Botan fala: essa época do ano é tão assim, sei. Tem um espírito natalino, não sei o quê. E aí o Yusuke faz uma piadinha, falando assim: ei, peraí, minha filha, qual que é a sua religião, afinal, né? E depois fala uma coisa assim: não, aqui no Japão tá fora da jurisdição de Jesus Cristo, alguma coisa desse tipo. Então, assim, mas é claro que é só piada, né? Mas eu acho que a explicação é que tá contando uma história ali só japonesa mesmo, né? Nunca eu acho que o Togashi não preocupou com isso quando ele fez a narrativa. Tipo assim, nosso escopo, nossos olhares vão estar virados para outra coisa, entendeu? Vai estar virado mais para a questão do mundo espiritual, mundo dos homens e Makai. Onde no mundo dos homens se passa a parada, whatever. Isso. Sacou? Eu pelo menos não tenho uma explicação. Ele não se deu ao trabalho de criar, e nem deveria. E eu não acho que deveria, não. Também acho que não. Mas dá, se a gente for completar as lacunas, dá pra você, pelo menos eu consigo imaginar que tem outros detetives sobrenaturais espalhados pelo resto do mundo, mas a interpretação do Assis é que eu imaginaria, né? Eu acho que sobre a supervisão do Koema só tem um. E eu acho que todos eles são sob supervisão do Koema. Eu acho que o Koema é quem lida com os detetives sobrenaturais. O Rei Ema, ele lida com as forças de defesa do mundo espiritual. Que é, por exemplo, aqueles caras que aparecem no arco do Sensui, que um deles, inclusive, foi quem feriu o Kurama lá, quando ele estava no Makai. Eu acho que o Sr. Ema é como se fosse o general que lida com o exército. E o Koema é o encarregado de patrulhar o mundo dos homens. Tipo assim, de mandar o detetive espiritual para descobrir se não tem algum demônio ali fazendo coisas por baixo dos panos. Lembrando, né, que maior parte dos demônios que existem no mundo dos homens, quase 99%, são demônios fracos, né? Por causa da barreira lá. Tipo então, aquele diabinho, né, do primeiro. Né? Com certeza. Por isso que eu acho, inclusive, quando a Botan fala desses três,
ela fica puta por causa disso. Ela fala, cara, olha o calibre desses demônios. E assim, se a gente comparar o escopo deles com os demônios que apareciam no Torneio das Trevas, é tipo assim, que isso, velho? Eles eram tipo uns bunda naquela época. Não, e assim, e geralmente... Mais ou menos, porque o Kurama não, né? E geralmente... O Kurama e o Riei, eles já eram mais... O Kurama mais, eu acho, até do que o Riei, talvez, mais pica ali. Mas ainda assim, eles eram muito mais fracos. Eles treinaram. Eles eram muito mais fracos, muito mais fracos, sim. E tem uma outra coisa também, que geralmente quando o yokai ele é de nível muito baixo, acho que são os Rank-E, eles são invisíveis aos seres humanos. Então, Sim. o Kurama, o Riei e o Gouki, eles já são do nível que um ser humano normal consegue ver o cara. Ele é tipo... Eles se misturam na sociedade humana, né? Eles usam Sim. formas... Principalmente o Gouki usa uma forma disfarçada, só que quando ele transforma na versão monstruosa de ogro dele, um ser humano conseguiria ver, né? Como se fosse uma coisa materializada na frente dele, né? Então, assim... Mas só completando o raciocínio do Vitor, eu acho que se o Togashi fosse se preocupar em explicar de fato essa questão, né? Do resto do dos mundo. detetives espirituais, realmente eu acho que ele falaria que a explicação é que tem outros detetives no resto do mundo, só que eles não tem como chegar lá pra ajudar, então o Yusuke tem que se resolvendo outros problemas, né? A minha fanfic é que existem outros detetives espirituais, mas eles são outras deidades e outra, igual a brinca, outra jurisdição. É como se fosse, tipo assim, cada lugar tem seu mundo espiritual, entendeu? Pode ser. Pode ser. E também é aquela explicação meio do... Pra quem é fã de Dungeons and Dragons, aquela coisa do Dungeons and Dragons, do Forgotten Realms, né? Por que o Elminster não tá aqui o tempo todo resolvendo um problema que vai acabar o mundo em Baldur's Gate, em Corme, em Neverwinter? É porque cada lugar tem os seus caras que estão agindo e quem não apareceu na história é porque tá resolvendo outra bronca aí, né? Então pode ser isso também. Mas eu sei lá, eu sempre tive a impressão que o Koyama ele escolhe um por vez. Tanto é que ele fala, dessa vez, quando ele tá mencionando o negócio do Sensui, a gente pode debater mais quando chegar nessa parte. Mas ele vira e fala, dessa vez eu resolvi escolher um detetive assim, assim, assado. E eu acho que ele recruta um por vez. O que rola no resto do mundo, igual nós estamos tirando o sovaco aqui, mas são teorias todas muito boas. Continuaremos essa discussão aí quando chegarmos ao capítulo negro, né? Que capítulo foda. Mas bem... Falando e aí, então, o Yusuke é recrutado aí na pressa para resolver esse babado. E o primeiro oponente que ele vai atrás, né, é o Gaki, né? O Gouki, que tem a bola Gaki. Na verdade, eu acho que tem, tipo assim, no anime ele chega aí numa parte da periferia que ele vai atrás, né? No anime sim. Eu vou falar no mangá, tem uma diferença aí que eu notei, que eu tava relendo aí, mas pode explicar essa primeira parte que aparece no anime. Não, ele vai atrás, né, e aí ele começa ele vê ele tá procurando, ele fica meio desiludido, fala, pô, como é que eu vou achar? É igual achar agulha no palheiro, não tem pista nenhuma. Mas aí ele vê uma criança desmaiando no meio da calçada, né, o pessoal tentando acudir ela, porque ele sabe que esse Gouki, ele gosta de devorar principalmente almas ele devora almas e ele gosta principalmente de almas de criança. E aí ele vê como o Yusuke consegue ver energia espiritual, ele vê o espírito do menino saindo do corpo e flutuando. E aí ele segue esse espírito até essa periferia da cidade, e aí ele vê o cara lá, e igual quando ele viu lá o outro demônio, né? Quando ele tava, a pessoa que estava possuída pelo demônio tinha um chifrinho que só ele conseguia ver, ele também vê através dessa camuflagem que o Gouki tem, né? Se passando por ser humano. Ele vê a real forma do Gouki. E aí ele vai atrás. Só que ele é interrompido pelos mal encarados do lugar. Só que eles não sabiam que eles estavam lidando com o super mega bad boy da cidade, que encheu eles de porrada, velho. Moeu eles no soco e no chute, deixou todo mundo desacordado e vai atrás do Gouki, né? E aí quando ele chega lá, ele vê o Gouki devorando a alma da criança, tirando da bola e devorando. E aí ele vê, inclusive, uma briga entre o Kurama, o Riei e o Gouki. É isso que eu ia falar. O que acontece?
No anime tem essa cena que ele vai atrás do Gouki na periferia e o Gouki acho que já saiu quando ele chegou. No mangá eu acho que ele vai direto nesse Floresta. nessa floresta que encontra os três ali, eles estão tendo uma discussão porque o Kurama, ele tá querendo sair do grupo, né? Ele falou assim, eu não Ele quero falou, mais- eu só queria, entrei só pra pegar o espelho. Agora Isso. que eu tenho o espelho, cada um se vai pro seu lado. E o Riei e o Yusuke interrompe, e aí o Riei não dá bola pro Yusuke e fala, que se foda, e vai atrás do Kurama, que tá indo embora com o espelho, porque o Kurama não quer brigar. Na verdade tem uma coisa curiosa aí, eu notei isso no mangá, eu não tô lembrando se no anime tem isso. O Yusuke, ele se apresenta, fala assim, tem uma frase bacana lá, mas não lembro qual que é que ele fala, meio que chegando de intrometido ali na festa, né? E aí já começa a peitar, o Kurama fala assim, ó, ele já tava discutindo ali, mas ele aproveita a discussão e fala assim, pronto, tô indo embora. O Riei, ele olha assim, é um detetive sobrenatural. Não parece ser grande coisa, mas eu não quero causar problema com o mundo espiritual. Ele pensa, né? E aí ele sai voando, voando assim, saltando entre as árvores e indo pra longe. E o Gouki, que é um cara anabolizado gigantesco, já chega aqui pra peitar o Urameshi, né? Você tem que lembrar que os caras que são mais inteligentes ali, o Kurama e o Riei, porque o Gouki é meio brutão, meio né, só uma massa de carne e ferro ali. Mas eles já deviam sacar, tipo assim, o Riei falou isso, tipo, não parece grande coisa, mas eu não quero treta. Você tem que lembrar qual que era o predecessor do Yusuke, né? Se você parar pra pensar, tipo assim, velho, já ouvi falar que tem uns caras meio treta nesse mundo espiritual. Então, assim, não quero, não rola, não. Eles são fugitivos da lei. Tem que pensar que, tipo assim, ele falou, velho, parecer uns caras aqui do mundo espiritual, a gente roda. Então, Truco não, né? Truco não. Deixa esse cara pra lá. E aí o Yusuke vai brigar com o Gouki. Ele dá O Gouki se transforma, né? Ele se transforma em... Primeiro ele dá um socão, não sei o quê, e faz a alma da criança sair do corpo do Gouki. E ele acha que ele venceu o Gouki como se tivesse vencido a luta. Só que o Gouki levanta e começa a transformar na forma real dele. Inclusive ele expressa que... olha só, e aí que tá... Igual o Vitor falou no episódio passado, Bruno, olha como é que começa a ficar dark a parada. O brother come alma de criancinha, velho. Mas é pior, viu, Rossi? No mangá, ele fala o seguinte, Normalmente eu tenho que comer carne, né? Eu odeio comer carne eu tenho dos seres humanos. Tem que dilacerar o corpo pra poder comer a alma. E essa bola é muito conveniente, porque eu só puxo a alma e já vem... Não tem que me livrar do corpo. Já vem limpinho e tal, só como a alma e tá bom. Ou seja, ele dilacerava criancinhas, velho. É isso que você entende do que ele tá falando. Olha que... Você imagina aquele bicho dilacerando uma criancinha. Nossa, velho. Pois é, pesado, viu? É bem pesado. Pode não mostrar, né? Eu prefiro até que não mostre, mas... Não, dá a entender que é uma coisa muito... Dá a entender que o buraco é muito embaixo. Demônio é demônio mesmo. Demônio pra caralho. Cara. E assim, certas coisas, cara, quando você não mostra, é pior. Você dê a imaginação. Ao imaginário da pessoa, você pode ir profundamente naquela ideia e você vai imaginar coisas muito piores do que se eles forem extremamente imagéticos, né? Então, assim, de fato, se você joga a ideia e pensar a respeito, é algo. É igual a fita proibida lá, que nós vamos mencionar mais pra frente. Ele joga só umas imagens na tela, mas assim, ele te dá corda pra você imaginar o que realmente tinha na fita, e eu pessoalmente fiquei enjoado na época que eu vi. Eu falei, nossa, tipo assim, porque a gente conhece o ser humano, né? Então, cara, esse recurso que o Togashi usa narrativo é muito bom e é muito forte, né? E eu sou da tese também, cara, que eu acho que é muito legal que eles começam a fazer isso, que um bom herói pra mim precisa de um bom vilão, né? Você, por exemplo, pega aí o Darth Vader e o Luke Skywalker, eles se completam, né, cara? E você começa a construir aqui bons vilões, que também, claro, que esses personagens vão se transformar depois, mas a história aqui, ela fica interessante, porque você tem 3 perfis muito claros de vilões, e esse embate entre eles faz a história crescer, né? Você tem aí o Gak, que ele é aquele vilão mais brutão, assim, né? Ele é o mal pelo mal, digamos assim, ele faz essas coisas terríveis, mas esse já tem o Riei e o Kurama, que já tem personalidades diferentes, que
e que trazem um peso muito bom pra essa O parte. Riei, ele é mal por ser mal também. Ele só é. Aham. Pelo menos nesse começo, né? Ele só é mais inteligente que o Gouki, mais forte. O Kurama não. O Kurama já é diferente. Claro, né? Kuraminha é um puta de um personagem. Mas vamos lá. E aí o pau quebra, né? Entre o Kurama entre o Kurama é ótimo. E o Yusuke e o Gouki. E aí, só que exatamente, e aí que eu falei, é uma vez só. Quando ele tenta disparar o Leigan, porque o Yusuke vê que no soco e chute não dá onda, porque o corpo dele, o Gouki fala que por fora é duro como ferro, ele fala, bom, tenta disparar o Leigan e não sai nada. Ele fala, putz, é mesmo, o Koema falou que ele só consegue disparar uma vez por dia. E ele tinha gastado no professor malandrão lá, maquiavélico da escola dele. Isso. E ele fala, fudeu. E aí ele começa a tomar o pau da vida dele, começa a apanhar loucamente, porque querendo ou não, o corpo dele ainda é de ser humano, e o Brodinho lá é um demônio com punhos de ferro, né? O corpo exterior dele é duro como ferro. Ele usa uma árvore como arma, só isso. Ele arranca uma árvore do chão e usa como clava pra cima do Yusuke. Bem lembrado, Bruno. Exatamente. Aí o Yusuke, como você falou, toma o cacete da vida dele, né? E ele vai acordar no dia seguinte já com... Aliás, porque quem salva ele é a Botan, né? Começa a fazer umas luzes. Isso. Ela começa a fazer umas luzes e umas vozes muito mal feitas. Inclusive o Gouki é muito burro mesmo. Muito burro. Como se várias pessoas estivessem chegando ali. E aí ele já tinha falado com aquele negócio de esconder corpo e tal, que ele não curtia muito esse negócio. Querendo ou não, se ele ficar evidenciado, meio que dá a entender que alguém ia mandar ele ser eliminado. Provavelmente o mundo espiritual ia mandar alguém pra matar ele. Esse nível que o Gouki, o Kurama e o Riei estão aqui no início é o tipo de coisa que armas de fogo seria um problema com ele, um cara com metralhadora, né? Então talvez. Eu acho que o Gouki talvez, porque o corpo dele é de ferro, parece meio que um tanque de guerra. Mas sim, né? E aí ele resolve que é muito problema e vai embora. E deixa o Yusuke lá caído no chão, todo lenhado. Mas igual você falou, era a Botan, né? Tava chegando ali. E dá o apoio pra ele voltar lá, todo fudido. Um detalhe engraçado que eu acho pra série inteira, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eles têm um uniforme tipo da Turma da Mônica, né, cara? Eles usam sempre aquela roupinha verde de estudante. Na verdade, o negócio todo. O do Yusuke é verde, né? O do Kuwabara é azul. Mas ele não, na verdade ele fica com o uniforme todo fudido, inclusive no dia seguinte. Ele tá todo lenhado. Assim, é uniforme escolar, né? Faça sol. Não, tem vezes que o dele é verde só pra diferenciar ele como protagonista, porque todo mundo da escola dele usa um preto lá. Tem vezes que o é diferente. Tem vezes que o Yusuke usa calça jeans e camisa branca também. Tem. Mas é mais pra frente. No início mesmo aí, aquele lá. Quando ele voltou, assim que ele voltou à vida, ele sai disfarçado, incógnito. Ele não tá com o uniforme escolar, ele tá com uma jaqueta verde, uma camisa e calça jeans e óculos escuros. É verdade. Mas quando eles vão lá pro mundo das trevas e tal, tá aquela uniforme. Mas tá em época escolar, ele tava na escola 2 minutos antes, velho. Ele tá de uniforme, porra. Olha o Bruno, velho, criticando, o cara tava lá na escola de uniforme, seguindo o que ele passasse em casa pra trocar pra guia de luta dele. Ele não tinha, não, mas velho. É um detalhe divertido, pô. É um detalhe divertido. Ai. Mas aí, tanto é que ele volta pra casa todo moído, todo lenhado. Ele no dia seguinte ele acorda e ele tá todo fodido. Ele vai enfrentar o Gouki, ele tá arregaçado ainda. Tá bem moído. Só que aí é que entra nessa segunda, ele vai atrás do Gouki de novo. E ele só que aí que entra pra mim a questão. O Yusuke, ele é veterano de guerra, ele sabe brigar, né? Então ele falou, velho, é o seguinte, ele sacou que não dava pra bater no Gouki na base por fora. O Gouki era duro, então o que ele faz? Ele vai, na hora que o Gouki abre a boca lá, bota um toco de madeira. Um toco de madeira pro Gouki não conseguir fechar e dispara um Leigan dentro da boca dele. Ou seja, você fala, se por fora você tem uma blindagem, por dentro você não deve ter. E realmente ele não tinha, e é assim que ele nocauteia e ganha do Gouki. Não é... Aí que você vê a malandragem do cara que tá acostumado a brigar desde pequeno na rua, né? Uhum.
o pensamento Streetwise. dele ele é foda na briga, e isso dá uma vantagem pra ele. Ele sabe bater, sabe apanhar, e ele sabe achar as fraquezas dos oponentes dele. Né? O Tudo jogo sujo da rua, pô. jogo sujo puro. Ele é cheio dessas malandragens, velho. Cheio das malandragens, né? E essa é a luta contra o Gol. Que alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a ela, esse final? Não, é só uma luta, assim, é contra um cara bruto, você vê que é um cara muito mais forte fisicamente do que o Yusuke, né? Mas ele repara aí que do lado de fora ele é duro como um metal, né? E aí ele se questiona, eu imagino que do lado de dentro não deva ser igual, né? E dispara, é muito legal. E uma curiosidade, né, que o Gouki, ele tem o mesmo nome do personagem Street Fighter Akuma, do jeito que eles falam no Japão, porque Akuma a gente chama só aqui no ocidente, né? Gouki é como eles chamam o Akuma de Street Fighter, assim, então é uma curiosidade bacana, né? Akuma, na verdade, é demônio, né? Acho que em japonês. Sim, mas eles não chamam esse personagem de Street Fighter de Akuma lá no Japão, é a gente que chama de Gouki. Mas o nome dele, é porque eu acho que o nome do personagem é Gouki e Akuma é tipo a alcunha dele, tipo o demônio Gouki, entendeu? Não. É porque tem diferença mesmo, chamam diferente aqui. Gouki é do mesmo, é utilizado da mesma forma quando a gente fala Akuma e tal, lá é Gouki. Mas tem essa curiosidade, né? E aí o próximo antagonista que vai ter um duelo diferente, porque o Yusuke ele tá todo lenhado depois de ter enfrentado o Gouki. E andando na rua, o Kurama passa ali no meio da multidão. E aquelas coisas que só acontece em Yu Hakusho, que eu não sei como que funcionaria isso na vida real. Os dois caras passando no meio da multidão, eles não se enxergam, mas estão conversando entre eles, né? Mas... ele meio que chama a atenção do Yusuke. Eu acho que ele quer chamar a atenção do Yusuke, porque ele quer contar pra que ele vai usar o espelho. Mas né? ele fala assim, eu vou usar o espelho e depois eu entrego pra Devolvo. você. Exatamente. Mas aí ele descobre, né? O Yusuke descobre a história do Kurama. E aí que eu falo, o Kurama é um personagem muito pica pra mim. E o que é o Kurama? Posso levantar a bola pra você, ô Rossi? Porque claro. tem um comentário que eu queria fazer desde o episódio do Cavaleiros do Zodíaco, quando a gente conversou, que é a respeito do perfil, do tipo de personagem que é o Kurama, porque existe um nome pro tipo dele de personagem, que é semelhante ao do Shun. Lembra que eu comentei com você? Sim, eu sabia que tinha. Eu sabia que tinha um nome, só que na hora lá do episódio eu não lembrei. E aí agora eu fiz a questão de fazer essa pesquisa. O gênero, né, esse tipo de perfil de personagem se chama Bishounen. Shounen, né, é jovem, né, e Bi, nesse caso, significa a tradução algo em torno, como se fosse garoto bonito, ou jovem bonito, né, entre aspas, assim, né. E esse tipo de perfil, no caso do Kurama, ele é um dos personagens mais cruéis que eu conheço, né, não pisa no calo dele não, cara, porque assim, inclusive... Ele é um demônio mesmo. Mortes, não é, cara, uma das mortes mais cruéis que eu já vi em qualquer história. É a do Toguro mais velho, né? E, nossa, cara, eu não sei se não posso dizer que é a morte, né? Mas o destino, o julgamento que ele dá ali ao primogênito, cara, é um negócio inacreditável. Mas em relação a esse perfil de personagem, né, o termo é usado assim para descrever personagens masculinos com uma aparência andrógina ou feminina, né? Sim. E eles têm traços mais delicados e tal. No caso do Shun, ele ainda é mais delicado, digamos assim, com a personalidade. No caso do nas ações, Kurama, nas ações. No caso do Kurama não se aplica da mesma forma. Não. Né? Então, esse conceito do bichoneiro é muitas vezes associado a personagens que, apesar da sua aparência suave e bela, são fortes e habilidosos, né? E essa combinação aqui cria uma combinação interessante e cativante para os fãs. Então tem realmente um termo que se refere a esse tipo de personagem. Bacana, não sabia dessa não. Legal. E eu acho que combina mesmo, tipo assim, o Kurama, ele passa a imagem de frágil, mas ele é um demônio, cara. Ele é forte e ele age com firmeza. Ele não é o quê? Ele não é barulhento, ele não é raivoso, ele não é precipitado, mas ele é um ser extremamente inteligente. Calculista e decisivo. Ele age quando ele acha que tem que agir e age decisivamente pra vencer, velho. Não tem meio termo com ele, não. E qual que é a história do Kurama?
a gente fica sabendo que o Kurama, ele na verdade era um demônio muito famoso no mundo dos demônios, do Makai. Uhum. E ele era famoso por ser um ladrão cabuloso. Ele roubava tesouros espirituais, tesouros né, bem guardados, e cara, também eles falam conhecido por resolver enigmas. Ou seja, ele era um inteligente que evitava armadilhas e roubava tesouros. Basicamente, ele era um ladrão extremamente famoso no mundo dos demônios. E aí um dia ele foi ferido por um caçador, eles falam isso no começo, depois a gente descobre quem que é esse caçador, né? Que é um agente enviado pelo mundo espiritual. E ele muito ferido, muito enfraquecido, ele tem que, para não ser destruído, ele busca com a alma dele, ele possui o corpo de um bebê. Ele se insere no corpo de um bebê. Só que aquilo ali não foi uma, tipo assim, pessoal, muitas vezes os inimigos e até aliados temporários do Kurama achavam que ele, tipo assim, ele tava usando aquilo ali só para se recuperar e depois ele ia sair e voltar a ser o Kurama. Não, na verdade o que aconteceu ali foi quase que uma amálgama das almas e uma reencarnação dele. Ele misturou a alma dele com a alma do menino, que chamava Shuichi Minamino, né? Uhum. E então ele virou um novo ser, não é o mesmo Kurama. É um novo ser que é uma amálgama do Kurama demônio com o Shuichi Minamino. Com o Shuichi Minamino, o ser humano. E aí ele se tornou muito apegado, porque é um ser novo. Então, tipo assim, ele já tem emoções muito mais humanas do que o Kurama, né, original tinha. Tanto que quando a gente vem a conhecer o Kurama original no Torneio das Trevas, você vê, e nas memórias do Yomi, né, você vê que era um ser extremamente... Ele era só a parte cruel, calculista e má do Kurama. Não tem toda a parte de, por exemplo, compaixão. Ele é um cara com um coração bem que tem bastante compaixão compaixão até com seletiva. Os inimigos dele. Compaixão seletiva. Né? Quando ele os sente caras que ele gosta. Quando ele sente que a pessoa merece, ele tem uma compaixão humana. Isso. Né? Um detalhe muito importante nisso, é claro que tem esse apego com a âncora dele aos sentimentos humanos são os pais dele, principalmente focado na mãe. Eu não sei o que acontece com o pai. Não é contado, não é contado, mas tem um detalhe que eu só vi no mangá, não vi no episódio aí, desse episódio do espelho, né? Que o Kurama, ele conta que depois que ele tomou, tipo assim, ele se apossou do corpo desse bebê, ele esperava chegar numa certa idade, numa certa força, assim, ir embora, né? Pra ele ir embora. Só que aí tem uma cena que ela é muito impactante, que o Shuichi Minamino, ele tá na casa dele, sobe num banquinho pra pegar alguma coisa em cima da geladeira, não sei, e aí ele escorrega e cai e cai junto uma vasilha de cerâmica e tal. E a mãe dele tá passando, corre e se atira e segura a cabeça do Kurama, que ia cair direto no chão. E quando ela segura, ela se corta todo na cerâmica, que quebra no chão, e o braço dela é todo cortado e tem ferimentos que nunca cicatrizaram direito. Ela sempre era debilitante, esses ferimentos. E aí isso prendeu ele. Ele falou assim: aí eu não consegui sair porque ela nunca se curava, e acabou que começou a desenvolver esses sentimentos, né? Achei uma pena que não teve no episódio, né? Mas... Eu acho que, sim, mas isso mostra o quê? Ele teve a experiência de uma compaixão humana, e aí o lado humano que ele agora tinha desenvolvido, mesmo sem ele saber, não era o plano dele, mas aconteceu, criou um amor extremo, porque aquela pessoa foi completamente... E aí mostra, é um amor de mãe, isso. Ele é um amor completamente dado, né? Completamente selfless, como é que fala em português, altruísta. Né? Altruísta, completamente altruísta. Ele é um amor que não espera nada de volta, um amor completamente, né? Eu faço o que for necessário por você, independente do que aconteça. Isso. Então, e aquilo, pensa, no mundo dos demônios, aquilo devia ser inexistente. Os demônios são criaturas que não têm capacidade para esse tipo de sentimento. Então aquilo ali mexe com ele, e aí ele já tem essa parte que ele, né, ele é um espírito aí é que mudado. Eu vou discordar.
Ah, Aí é que eu vou discordar. E a Yukina? O que tem Cara- aqui? Ela tem essa capacidade de sentimento. Mas era um outro tipo, né, de demônios. é porque depois a gente descobre que existem Você tem que entender uma demônios coisa. muito especiais que, né, Você tem que entender uma coisa, Bruno, que é assim, o Makai de Yu Yu Hakusho, ele é tipo do tamanho do abismo de D&D. Então é tipo é infinito. é um prédio de cabeça pra baixo com infinitos andares pra baixo. Então assim, Tudo bem, até aí eu 99% dos demônios são cruéis, comem pessoas pra sobreviver e são igual o Kurama é normal, entendeu? Ele só era frio, calculista, fazia maldade às vezes por prazer, né? E pensando só no dele. 99% do Makai é isso. Então a Yukina, e ela era a exceção, sendo que na tribo dela também as mulheres eram cruel pra caramba também, né? Descartar bebê. Eu só tô querendo dizer que, de uma maneira geral, não é que eles sejam 100% incapazes. Existe uma mínima possibilidade ali, sim. É óbvio que, obviamente, é extremamente raro. Só tô querendo dizer assim. Isso. Eu tô discordando assim. Não Não querendo sei. dizer que assim, é uma coisa comum, mas. São existe. seres mais. Eles são mais neutros do que o mundo espiritual pinta eles no começo. Eles são mais. Eles não são tão completamente dark assim como o mundo espiritual pinta, né? Existem várias tonalidades ali, mas eles são numa escala, né, entre branco, bom, né, bem de bondoso, e Olha preto mal, né? Preto mal de malvado. Exatamente, você tem uma escala ali. Os demônios estão mais pro lado negro, pro lado malvado. Sim. Entendeu? Eles têm uns instintos malignos muito mais exacerbados. Tanto é que eles emanam energia maligna. E igual o Vitor falou, 90% dos demônios que aparecem são maus. E tem muitas exceções que não são. Entendeu? E tem muito demônio em Yu Yu Hakusho também que é nível demônio de Berserk. Tem isso também. Isso. E tem os humanos que são mais mal que demônios. Que muitos demônios. Exato. Tem também. Tem também. Também. Sacou? É isso que é legal, né? Tipo assim, existem certos humanos que são piores do que demônios. Isso é muito legal, cara. Tem. Porque o bem e o mal são coisas que não são exclusivas de humanos ou demônios, né? Então, assim... só que os demônios tendem mais pro mal. O ser humano já é mais caótico. Você tem seres humanos muito bons, seres humanos muito maus e tudo entre um e outro. Vou dar pra vocês um exemplo de um capítulo exclusivo do mangá, que é um capítulo chamado Two Shots, que conta como que o Kurama conheceu o Riei, né? Mostra lá a história um ano antes desses eventos aí, desse arco. Nessa história mostra ali o Kurama, o Shuichi Minamino na escola dele, né? Ainda de cabelo curtinho e tal. E ele tem uma namoradinha também, tipo, parecido com a relação do Yusuke com a Keiko, que é a Maia, né? E aí, em algum momento na escola, aparece um demônio de nível baixo, assim, como se fosse uma gosma na parede, quando o Kurama tá saindo, e fala alguma coisa com ele, tipo assim, e o Kurama, ele fala assim, pô, você tá invadindo meu território, você tá doido e tal, né? O Kurama falando, essa cidade aqui é meu território. E aí o Kurama já começa a pensar por quê, fala assim, esse demônio então deve estar amando de um outro demônio, né? Mas tá aquele demônio meio que ameaçando ele, e o Kurama dá um ataque pra desfazer daquele bicho, o bicho consegue escapar. E atrás a namoradinha dele, a Maia, acaba vendo aquilo, e o Kurama não queria que ela visse. E aí nesse mesmo momento aparece o Riei ali, loucaço, o Riei achando que o Kurama estava associado com esse outro demônio que o Kurama já estava imaginando que aquele demônio inferior tava servindo, que é o Yatsuji, que é um demônio bizarro de 8 braços. Tem um braço de cada lado que sai da cabeça. Aí aqui no torso ele tem 4 braços, tipo o Goro, e as pernas dele, na verdade, tem mão no lugar do pé, né? É um bicho bizarraço, come gente, né? Ele tem um lugar lá que ele fica comendo os seres humanos, e é um lugar que é tipo uma fábrica de boneco, então tem pedaço de boneco e tem pedaço de corpo, tudo misturado. Olha a loucura, a bizarrice. Aí, enquanto o Riei... Levinho, pô, levinho. Levinho. Aí o Kurama e o Riei estão lutando, assim que eles... Acaba que o Kurama consegue levar o Riei pra fora ali,
de perto da Maia, e eles lutam na floresta até que eles se entendem lá, e o Riei pergunta alguma coisa e fala assim, então você não tá do lado do... Você não tá servindo ao Yatsuji, e o Kurama fala que não. E aí volta... e o Shuichi Minamino volta pra casa dele, explica alguma coisa, e o Riei fala assim, você não quer me ajudar a derrotar esse cara? Aí o Kurama fica meio sem saber, e o Riei vai na frente, né? Aí, nesse momento, o Kurama recebe uma ligação e fala que a Maia desapareceu. E naquele mesmo momento, o Kurama já sempre vai jogando as jogadas de xadrez pra frente, ele já fala assim, foi aquele demônio que levou ela e deve ter levado pra esse Yatsuji. Então ele segue atrás e alcança o Riei e fala assim, então vou lá com você enfrentar esse bicho. Aí os dois invadem lá o covil desse demônio Yatsuji. Os dois enfrentam ele, e na hora ainda tem uma provocação que o Kurama fala assim, onde é que tá a garota e tal, e o bicho ele pega um pedaço de perna assim, todo dilacerado, e fala assim, deixa eu te dar uma dica, olha aqui. Aí o Kurama fica maluco, lutam lá, o bicho é mais forte individualmente do que o Riei, o Kurama consegue afastar eles, mas aí os dois dão um ataque junto, e ao mesmo tempo que o Riei decapita o bicho, o Kurama com uma lâmina de planta parte o bicho na cintura, assim, né? E o bicho ainda, pra vocês verem como que é completamente diferente a biologia, a estrutura corporal de um yokai e de um ser humano. O bicho fatiado em 3 pedaços, a cabeça ainda conversando com eles, fala assim, então, já que vocês me... esqueci de falar, o Riei tava atrás desse bicho porque ele tinha ouvido falar que esse bicho tinha comido uma garota do País do Gelo, né? E aí, enquanto o bicho tava fatiado já, ainda conversou um pouquinho com ele antes de dormir, falou assim, já que vocês me derrotaram, eu vou revelar, na verdade eu não matei a garota não, isso aqui era só um pedaço de boneco, né? Aquilo que eu te mostrei, e a garota do País do Gelo eu também não comi, né? Tipo assim, capturei ela um tempo, mas depois ela foi pra outro lugar. Não dá muito detalhe, né? Então foi basicamente assim que... Era Yukina, né? Provavelmente. Certamente. E aí foi assim que o Kurama e o Riei se encontraram, e depois de um ano, o Riei falou assim, aquele cara que eu conheci, vou chamar ele. Vou chamar ele pra fazer esse roubo. O heist. Né? O heist. Exatamente. Uma pena que não tem isso no anime, né, cara? Pô, seria legal, faltou. Isso aí eu concordo, faltou. Né? E assim, pois e aí o Yusuke, ou seja, o Kurama é um cara, é um yokai, cara, com muitas... ele é muito diferente, porque ele vira pro Yusuke e fala, velho, eu não tô aqui, e ele é forte, né, como o Vitor mesmo já mencionou, ele é, mesmo não estando no auge dele, no prime dele, ele é um yokai forte, né, pros padrões dos yokais que caminham no mundo dos homens. Uhum. Mas ele fala com o Yusuke que a mãe dele tá muito doente, com uma doença terminal, e que o espelho, na verdade, tem a capacidade... Pensa, o Kurama sacava disso, nem o Koema sabia o que o espelho fazia. Mas o Kurama sabia. Por quê? Porque o Kurama, ele era viciado em tesouros secretos e tesouros raros do mundo das trevas. Esse espelho, ele era um tesouro raro do mundo das trevas. Então, provavelmente o Kurama já sabia o que esse espelho fazia. Né? E aí ele vira e fala, olha, esse espelho, quando tá na lua cheia, ele dá um desejo, em troca da vida da pessoa que faz o desejo, né? E aí basicamente uma Dragon Ball, só que se oferece sua alma também, né? Sua alma para poder fazer. E aí ele falou, vou oferecer minha vida para curar a minha mãe. E aí ele falou, deixa eu fazer o pedido, que aí você pode ficar. Tipo assim, eu vou morrer, e o espelho vai ficar lá, e você só pega o espelho e leva pro mundo espiritual. Não vou ter briga com você. Mas aí chega o sujeito homem, né? O Yusuke no meio no momento é legal que ele lembra assim, eu já vi a dor de uma mãe perder o seu filho, lembrando dele próprio, da mãe dele, né? Quando ele morreu. Isso. E aí ele enfia a mão ali no meio, né, no improviso, e fala assim, eu vou oferecer minha vida também, que aí pelo menos vai pegar só uma parte. Pega metade de cada um. E nem sabendo se ia funcionar mesmo, né? Podia ter simplesmente morrido os dois, ou o desejo não funcionado, mas... Eu não sei se vocês dois não concordam comigo, mas assim, a sensação assim, é que o Yusuke Urameshi,
ele é o tipo de personagem com uma personalidade tão marcante que você meio que já sabe como que ele vai agir de uma maneira geral, assim, durante os episódios, né? É por isso que eu sinto que a personalidade e o personagem não evolui tanto até lá na frente, mais ou menos, no Torneio das Trevas. Ele é um personagem bastante constante nesse sentido. Vocês não concordam, não? Ele é nesse sentido de ser uma pessoa boa, fundamentalmente boa. No sentido de que se ele vê alguma coisa que ele acredita, ele mergulha de cabeça e protege. Tipo assim, igual ele falou, ele se matou pra salvar uma criança no primeiro episódio. Agora, eu acho que a evolução do Yusuke tá mais ligada ao fato dele se tornar alguém que ama mais os outros. Ele começa a ter um carinho especial por várias pessoas. Por exemplo, o carinho que ele tem com a Genkai como mestra, quando ela vem a falecer nas mãos do Toguro. Tipo assim, você vê que aquilo tudo é uma coisa que o Yusuke de antigamente não teria. Olha só, eu vou discordar de vocês dois, olha só, vamos ver se isso é possível. Ok. Primeiro, eu acho que o Yusuke não muda, eu acho que assim, ele sempre é o mesmo cara, aquilo que eu falei, ele sempre é o mesmo cara, e uma coisa que as pessoas precisam entender, não é todo protagonista que precisa mudar ao longo da trama. Por exemplo, no De Volta para o Futuro, tem o Martin McFly, que é o típico protagonista que ele não precisa mudar, ele faz todo mundo ao redor dele mudar. Eu acho que o Yusuke é esse tipo de cara. Ele não, assim, o que vai mudar é nível de poder, mas nível de poder não é evolução de personagem, né? E é a sensação que eu tenho também, Vitor. Só que ele também é o que eu vou vou discordar de você, Bruno. É que apesar de ele não mudar, ele é altamente imprevisível. Porque ele faz loucuras e loucuras uma atrás da outra. Você não sabe se vai funcionar. E, assim, depois que ele faz, você fala assim, isso aí é muito a cara do Yusuke. Mas se você vê, é porque a gente já assistiu isso tem muito tempo, a gente já reviu várias vezes. Mas se você tentar imaginar como se você estivesse vendo a primeira vez, não dá pra você sacar que ele vai fazer aquelas loucuras. É só depois que acontece e você fala assim, é a cara do Yusuke, mas depois de mês é morta, né? Então assim, você já a visão, né, do que já aconteceu é sempre 2020, né? Sim, concordo, mas eu acho que tem uma pequena evolução, sim. Eu acho que, principalmente em razão da Genkai, quando ele treina e tal, eu acho que ele começa a se importar mais com o mundo como um todo, sabe? Não, inclusive com, sei lá, o sentimento de eu sou seu discípulo e, sei lá, é uma disciplina que ele não tinha antes. Eu acho que ele adquire durante o treinamento com a Genkai, sabe? É claro que no próximo episódio nós vamos discutir isso, que vai ser o treinamento da Genkai, né? Mas já deixando uma ponta aí, eu acho que a Genkai muda muito mais com a influência do Yusuke do que ele treinando com a Genkai. Mas no próximo capítulo a gente discute essa transformação da Genkai, né? Isso. Mas voltando ao espelho, pois e aí o Kurama não morre, né? A coisa muito bizarra, não explica o que aconteceu, porque não é como se cada um tivesse perdido metade da vida, isso não existe. Tipo, o espelho meio que realiza o desejo dele sem tomar nada, uma coisa meio estranha. Eu imaginei que eles iam viver metade da vida, sabe? Se fosse no RPG, esse item seria broken, né? Super abusivo. É tipo a habilidade de dupar lá no Diablo, né? Bugou o sistema. É Dragon Ball infinito, aí é só juntar 5 brother aí, colar a mão no espelho. Tudo bem que o espelho tem consciência própria também, né? Fica dá a entender que às vezes ele achou que era válido, sei lá. O espelho fala que ele deu uma colher de chá. Falou assim, eu gostei, então por isso eu cedi. Mas sei lá, não deixa muito bem explicado. Só sei que foi assim, como Nota da Compadecida fala. Não sei como é que foi, só sei que foi assim. Não sei o porquê, mas eu sei que foi assim. E aí é isso que acontece, entendeu? E eles se salvam, e aí o Kurama agradece, né? E deixa o Yusuke levar o espelho. Pra ele tá concluído ali. Ele realmente não tinha ganância de ficar com o espelho nem nada. Então, ele devolve o espelho e o Yusuke faz nele um aliado. E aí partimos pro terceiro ali, que mostrava ser meio que o líder dos três, né? Que é o Riei, o mestre do Jagan, né? Aquele baixinho invocado.
E aquele arquétipo que você olha, você já fala assim, "Pô, esse cara aí deve ser meio cabuloso, né? É, estourado, igual uma certa pessoa chamada Guilherme, que eu conheço, meu irmão é novo. Tá escutando, Guilherme? Pois é, né? À toa que você gosta do Riei, né, viado? Então, Pois é. E o que acontece é que, nesse evento aí que o... Eu acho que é isso. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem. Mas enquanto tava acontecendo esse evento do Yusuke com Kurama, eu acho que o Riei tá do outro lado da cidade, olhando o que ele tá fazendo com o Jagan e um diabinho. Ah, não, isso aí já é no dia seguinte com a Keiko, né? Que ele tá conversando. eu acho que é. Tá conversando com a Keiko, até tem aquele lance lá que a Keiko descobre quem é a Botan pela primeira vez. A Botan fala assim, eu queria muito, finalmente vou poder falar com você, né? A Botan é sensacional, né? Ela tá se passando por colegial lá. Aí ela fica meio com ciúme, tipo assim, quem que é essa menina falando com o Yusuke? Enquanto isso, o Riei tava do outro lado da cidade, observando com o Jagan e um diabinho um papagaio diabo no ombro dele, falando, essa menina aí que ele gosta é a Keiko, né? Aí o Riei, maligno, fala assim, então não vai ter graça só matar esse cara, deixa eu brincar um pouquinho, vou capturar essa menina. E já chega, encontra ela no meio da rua, passa isso. Ele vê também uma oportunidade de pegar os 3 tesouros pra ele, né? Porque o Yusuke já tava em posse dos outros 2, então, tipo assim, ele meio que ia ficar com o fruto do roubo só pra ele. É verdade. E o objetivo dele era transformar os humanos todos em demônios. Ele queria fazer um exército de demônio pra ele, né? De demônios, que é o poder da espada da espada Koma, né? Isso. É exatamente quando ela corta um ser humano, depois de um tempo ele abre um terceiro olho e ele vira um demônio, né? Uhum. E acho que ele passa uma mensagem pro Yusuke, não tô lembrando como que ele passa essa mensagem, mas falando pra ele levar os tesouros no lugar que ele devolve a Keiko, né? Às vezes é o diabo papagaio, né? Não? Pode ser. Não tô lembrado também, não. Mas o Yusuke, ele chega lá, sei lá, um galpão, não sei onde. Será que o Riei alugou esse galpão aí? Ou será que assassinou? Alugou. Tenho certeza. Assinou o contrato, locação 1 ano. com os muitos ienes que ele tinha. Isso. Agora imagina que foda se esse galpão fosse a mesma fábrica de bonecas. Verdade. Verdade, nunca pensei nisso. A gente não sabe, né? Não sabe essa parte. Pode ser que seja. Às vezes ele matou aquele demônio e falou, agora essa aqui é a minha base. Pode ser. Ó, essa raid aqui dropou um galpão pra mim. Você mata o boss da raid falando, então, agora é meu esse lugar. Um lair. Tem um lair. É meu lair. O demônio Seijo. E aí ele começa uma luta alucinante com o Yusuke. O Yusuke tendo... Apesar de não ter a resistência do Gouki, né? O Riei é rápido para um caralho, um raio, né? E ele tem o Jagan e os muitos olhos, e ele consegue ver o Yusuke, né? De vários ângulos, ele não tem meio que ponto cego. E ao mesmo tempo a Keiko já tinha, ele revela quando o Yusuke chega lá que a Keiko já tinha sido ferida pela espada, então ela ia virar um demônio pro exército dela. Não, e tem um negócio que quando o Yusuke fica sabendo que a Keiko tá em perigo, ele queima a energia espiritual dele de forma mais poderosa. O Riei detecta isso e fala assim, então você é do tipo que fica mais forte quando alguém tem perigo. Quando alguém que você gosta tem perigo, e você é o tipo de gente que eu mais odeio. Exatamente. E começa a batalha, e o Yusuke agora tá com uma luta contra o relógio, né? Que ele tem que vencer o Riei antes do olho da Keiko se abrir completamente e ela virar um demônio, porque no cabo da espada tem um antídoto. Acho que ele revela isso. Isso. Pra tentar, tipo assim, tauntar, né? Dar uma chamada no Yusuke pra ver se o Yusuke ficava ainda mais desesperado. E tem aquela transformação bizarra que o Riei só usou essa vez. O corpo dele fica verde, cheio de olhos espalhados. Cheio de olhos, exatamente. Que é o que eu falei, ele não fica sem ponto cego, né?
O que volta a uma das nossas conversas, né? Que era se o Togashi estava realmente pensando na história toda desde o começo. E se ele não vai criando as coisas ao longo do desenvolvimento da história. Isso aí sugere mais que seja ao longo, né? Porque... Tem uma coisa, Não é? tem uma coisa que eu vi, tenho quase certeza que eu vi, porque é tanta coisa que eu pesquisei sobre o Yu Hakusho nesses dias, mas eu tenho quase certeza que é confirmado isso, de que não era pro Riei continuar sendo, continuar na Lembro. história, era pra ser tipo o Suzaku, foi derrotado e desapareceu. Só que quando apareceu essa parte, o Riei, nas pesquisas lá que eles fizeram na Shonen Jump, ficou como o personagem Disparou, né? mais popular, número 1 de Yu Hakusho. Ele falou assim, então bota esse cara aí. Ó, interessante. Pois é. É igual agora- quando eles iam, mas isso é bem parecido com o que aconteceu com o Neji em Naruto, né? Porque o pessoal, o Neji era pra ter morrido Ah, em era? Naruto. O Ó. Neji era pra ter morrido quando eles vão salvar o Sasuke, Aham. ele luta contra aquele arqueiro, é pra ele ter morrido ali. Aquilo ali era pra ser a morte do Neji. Só que o Neji era tão popular que o cara não matou, entendeu? Ó. É porque o Kurama, eu consigo ver que ele já tava construindo ali pra ser um amigo, né? Do mesmo jeito que Sim. o Kuwabara já tinha sido construído, eu acho que já estavam fazendo pro Kurama ser um futuro aliado do Yusuke, né? Mas E que bom, porque o Riei É. também é um personagem muito legal. né? muito bom, muito bom. E acho que, porque esse capítulo que eu te falei, contando como que o Riei e o Kurama se encontraram, isso foi publicado muito tempo depois. Foi publicado, tipo assim, é um prequel Claro, deixa eu ali, só né? fazer uma pergunta. Pois é, isso foi muito tempo depois desse episódio? Foi no meio do Riei? Torneio das Trevas que publicou Ah, não, então Faz todo realmente, sentido. aí faz É. todo sentido. isso. Então eu acho que Porque, não por devia exemplo, ter se nada isso- de Yukina, não devia ter nada de Yukina nessa época. Isso, exatamente. É, Mas aí depois ele fez essa inserção, não, aí faz É. sentido. porque nesse momento o Riei não tinha nenhum traço redimível, ele era um escrotaço. Bandidaço, É, bandidaço, demônio puro, é. né? Eu acho. Só mostra que ele tinha um relacionamento de meio que respeito com o Kurama, né? Desde o começo. É que eu acho que era mais pra respeito ao poder enaltecer o dele, né? Kurama, né? Mais pra mostrar que tinha. É mais assim, ele servindo de escada pra mostrar que tinha algo por trás do Kurama, né? Que seria explorado Pode futuramente, ser. que é o passado dele como a raposa do Macai e tal, né? Uhum. Mas fala aí. Mas Bruno. aí, Faz sentido. fala aí. Não, só queria falar mesmo, se eu puder dar continuidade, que é voltar ao contexto da batalha, né? Porque Sim. tem um negócio que é muito sensacional pra mim, né? Nesse hangar aí, que o Riei herdou da raid, né? Que ele fez. Uma coisa que o Togashi faz de uma maneira brilhante pra mim são as batalhas com contexto. Porque uma coisa é você botar um 1x1. Você vê o nível de poder e eles lutam. Não tem nada em volta. Aqui tem contexto e tem outras coisas, tem outras ações que eles tomam que influenciam diretamente na batalha, que não tem a ver só com poder de luta. Uhum. E eu acho isso brilhante, eu acho sensacional. Isso dá uma riqueza pras batalhas, cara. Sim. Né? O fato dele estar preocupado com o tempo, ele tá preocupado com a Keiko, e tipo assim, eu acho que isso dá uma dinâmica para as batalhas de uma maneira brilhante. Ele utiliza isso lá na frente depois com várias outras situações. Eu não vou falar aqui exatamente para não dar, também para não adiantar assunto, mas aqui ele usa aqui de uma maneira brilhante, cara. Esse negócio do antídoto, né? E das formas que você pode esconder. E no final das contas, o Yusuke ele utiliza o ambiente para poder vencer a batalha, né? Ele usa primeiro umas estratégias, mais uma vez, sujas de rua de luta, né? Por exemplo, ele usa, acho que, sangue pra poder cegar o É o Kurama. principal. É o Kurama aparece lá não, e é o entra na Kurama, frente, né? é verdade. O Kurama entra na frente e aí ele joga sangue no olho da testa do Riei. Né? Meio que pagando ali um pouco a dívida dele com o Yusuke. Isso. E aí isso dá tempo pro Yusuke desenvolver uma estratégia, e o Yusuke acaba utilizando o espelho que estava caindo num corner. Ele taca o Leigan, o Riei desvia, só que aí o espelho reflete o Leigan, né? Não sabíamos que espelhos refletiam tiros espirituais, mas whatever. Isso também nunca mais acontece, mas era um espelho especial, então Togashi tem a licença poética aí pra fazer. Mas a realidade é que aí o Leigan volta e atinge o Riei direto nas costas e vence o combate. E o Yusuke utilizou essa estratégia
porque o Rie era tão rápido que era impossível Que não dava, ele acertar ele de frente. Então ele... Inclusive, eu acho que a Botan pergunta pra ele, como é que você sabia que o espelho refletiu legal? Ele falou, eu só rezei. Eu fui e rezei, não tinha nada mais pra fazer, velho. Era tudo ou nada, sacou? E aí que entra a parte que o Vitor falou do Yusuke ser caótico, velho. O Yusuke não sacava se ia funcionar. Ele falou, velho, não tem outro jeito. Se eu atirar essa porra desse demônio rápido pra caralho, vai desviar. Então eu vou atirar e se refletir bem, se não refletir, amém. E é isso, concluímos aí o arco, a primeira missão do detetive. Não, ainda não. Porque aí depois eles devolvem. Só que aí tem um problema. Eles devolvem a tempo os tesouros pro mundo espiritual. Só que o espelho tá quebrado, né? Uma vez que você deu um fucking tiro no espelho. E aí o pai acho que a espada problema... também. A espada também tá danificada, né? Não, tá não. É porque ele só desatacha o cabo pra dar o antídoto que tava no cabo. Mas aí o Reiema volta. Só que quando ele vê que o espelho tá quebrado, ele descobre que eles foram roubados. E aí quando ele fica sabendo, ele dá um castigo pro Koema. 1000 palmadas no bumbum. Apanhando igual uma criança no colo do Reiema lá, porque ele é um neném. A Botan contando isso pro Yusuke é sensacional. Yusuke rachando. Muito bom. Isso, que... se fudeu aquele pirralho. Pois é. Ele pode ser velho, mas continua sendo moleque. Moleque, exatamente. Eu não sei se é isso que eles falam no original, né? Mas. No meu coração. No original do meu coração de falar isso. O original que é em português, né? Todo mundo sabe que o original é o português, né? Brasileiro. Mas assim, indo pras notas, eu vou estrear aqui. Pra mim, eu gosto muito mais desse arco. Eu entendo que o Bruno falou que ele gosta mais do início ali do Yusuke como espírito, né? Como fantasma. Mas pra mim, é genial esse jeito mais leve, do jeito que o Togashi faz. O cara, ele é um gênio do shounen, um dos grandes gênios de shounens. E é fantástico. Pra mim isso aqui é um a menos, né? É um a menos. Eu acho sensacional todos esses clichês de shounen que ele utiliza. E tão bem, né? Essas inspirações em RPGzinho e tal, os itens certos, né? E principalmente no mangá, quando aparece o Gouki, o Kurama e o Rie, aparece tipo como se fosse um card assim falando, é o Gouki não sei o que, um demônio comedor de gente, um Oniko comedor de gente, o Kurama fala lá, a raposa e tal, né, o raposa demônio e tal, e o Riei também é o mestre do Jagan, e eu acho sensacional, né, então pra mim é um a menos. E você, Bruno, qual que é a nota que você dá pra esse arco? Cara, eu vou concordar com você. É claro que eu dei uma nota sensacional lá pro primeiro arco, né? A nota que eu vou dar aqui também continua sensacional. É um A- também. Eu acho esse arco excelente, uma excelente continuação. Eu não acho que ele é tão intenso quanto o primeiro. Pelo menos por gosto, posso dizer assim. Eu gosto mais do primeiro, de fato. E aqui tem também a introdução de personagens sensacionais, né? Que é o Riei e o Kurama. E é um arco que mostra também a gama, né, o arsenal, digamos assim, do Togashi, né, das questões narrativas, porque ele traz uma nova perspectiva, um novo tipo de narrativa, né, ele tem essa habilidade de trazer tipos de narrativas diferentes para a história dele, né, então assim, eu acho sensacional, prefiro o primeiro arco, mas um A- é um notaço, excelente arco também. Isso aí. E você, Ross, qual é a sua nota para esse arco? Cara, nós dessa vez, talvez pela primeira vez, vamos concordar. Eu também vou dar um a menos. Nós três vamos concordar com a mesma nota. Eu acho que é um arco que eu dou uma nota levemente pior do que a nota do arco anterior, que eu concordo com o Bruno, que eu acho que o Togashi, eu acho que ele inclusive estava mais no elemento dele quando ele escreveu o arco anterior, e talvez por isso tenha sido tão impactante, né? Apesar de não ser, igual eu falei, pra mim não é um shonen clássico, né? É uma história meio que drama, comédia, romance, mas é muito bem escrito. E esse arco, apesar de também ser bem escrito, eu acho que é a primeira vez que o Togashi sai do elemento dele.
E aí ele tenta entrar nesse mundo do shonen, das lutas e tal, e ele começa meio frio. E talvez isso que abaixa um pouco a nota. Por exemplo, a luta do Gol, que apesar de interessante, ela é meio breve, meio simples, né? Uhum. E aí tem a parte do Kurama que ela fica melhor com o passar da obra. Mas até então é legal, mas não é tão absurdo, né? Eu acho que ela se torna mais legal pelo que a gente descobre mais pra frente. Mas eu acho que por si só ali no contexto daquele arco, ela é ok, ela é uma história legal, mas tem muito menos carregada, por exemplo, que o funeral do Yusuke, né? E a luta com o Riei, aí sim, o Togashi finalmente sai do armário, sai da caixa e começa a desenhar e fazer uma luta realmente digna de shonen, e fica uma luta muito foda, que é a luta do Riei contra o Yusuke, que fecha com bastante maestria esse arco. A menos é uma nota extremamente respeitável, então assim, eu acho, igual eu falei, pra mim não tem arco em Yu Hakusho menor do que A. Então, a menos pro nosso segundo arco aí, o arco do detetive sobrenatural. Perfeito. Olha aí, Togashi, se você quiser direito de resposta, pode mandar que nós publicamos aqui, porque, pô, tá estranhando? Que isso? Que isso? Falando que o cara saiu do armário? Não, que isso. Calma lá, Beth. Assim, fala, né? Calma lá, Beth. Que isso. Mas calma, Achando que Beth. Minimal é gaitas. É isso aí. Mas sensacional. Nas próximas semanas aí, certamente vocês verão também episódios aqui da gente cobrindo o treinamento da Genkai e também o arco do Suzaku e os outros, somando ali as 4 bestas, né? Mas aí, e futuramente, mais pra frente, vai depender da curtida de vocês, vamos falar aí do Torneio das Trevas e os outros arcos, né? Mas foi muito bacana. Rossi e Bruno, foi sensacional. É um prazer aqui falar de Yu Hakusho com vocês. Não, eu ia falar só, agradecer aí os nossos ouvintes que ficaram até o final. Foi mais uma vez, reitero o que eu falei no último episódio, foi um prazer enorme. Eu sinto um êxtase falando de Yu Hakusho, uma das minhas obras favoritas. Debater com amigos que eu, tão queridos quanto o Bruno e com o Vitor, que já debatem comigo esse assunto há muitos anos, né, dentre outros assuntos nerds, mas a gente sempre foi muito fã de Yu Hakusho, e é muito legal poder fazer isso aqui no podcast. É uma das séries, essa série de Yu Hakusho que eu tava mais na expectativa de fazer, mais até que é de Cavaleiros, e fico muito feliz, muito satisfeito. Espero que mais uma vez que vocês que escutaram tenham gostado tanto de ouvir quanto nós gostamos, quanto eu gostei de gravar, pelo menos, né? Deixem aí os comentários, participem bastante, e quem sabe mais pra frente a gente não fala aí de uma surpresa, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá nos 1000 inscritos. Estamos planejando alguma coisinha bacana aí, tá certo? Muito obrigado, gente. Um beijão, uma ótima noite, um ótimo dia, que sua semana seja incrível, que seu mês seja incrível, e espero vocês no próximo Vingador do Passado. Não conheci o outro mundo por querer. É isso aí. Nós não viemos para esse podcast por querer, não é isso? Ó, assim, Vitor, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Foi um prazer. E saímos aqui do passado e soltamos aí o Leigan para poder falar com vocês aí no futuro. Um forte abraço.